Terça-feira, 29 de setembro, seja bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. Cooperativa responsável pela coleta e triagem dos materiais recicláveis de Votuporanga divulgou um balanço dos trabalhos nos últimos 8 meses. Surto de gripe aviária se espalha pelos Estados Unidos e preocupa avicultores da região. Ontem foi dia de sessão marcada por protestos. Enfermeiros, profissionais da saúde e da educação levaram faixas ao plenário para cobrar redução na jornada de trabalho. Sessão também marcada por homenagem. O programa Meio de Campo da TV Unifev recebeu voto de congratulação por seu papel na divulgação de várias modalidades esportivas de Votuporanga, principalmente no espaço dado ao futebol amador. Tudo isso e muito mais agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Ontem foi dia de sessão na Câmara Municipal. Sessão marcada por protestos. Enfermeiros, profissionais da saúde e da educação levaram faixas ao plenário para cobrar redução na jornada de trabalho. Profissionais de enfermagem, agentes de controle de endemias e educadores levaram faixas ao plenário da Câmara para cobrar apoio dos vereadores para a redução da carga horária de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais. Representantes do Corém, Conselho Regional de Enfermagem, usaram a tribuna para justificar a reivindicação. Segundo eles, com a redução da carga horária, os profissionais vão prestar atendimento com melhor qualidade à população. Então, defender as 30 horas semanais para a enfermagem é defender uma excelência de trabalho no SUS, é defender os usuários. E os usuários entendem que as 30 horas semanais é um direito do SUS. Por quê? Na 14ª Conferência Nacional de Saúde, que eu estava lá como delegado nacional, nós aprovamos, vereadores, as 30 horas. Os vereadores se comprometeram a apoiar as reivindicações. Os legisladores também usaram seu tempo para falar de problemas da comunidade. E no tempo de discurso livre, o vereador Merred Meidão disse que irá notificar o Ministério Público sobre o suposto mau estado de conservação do velório municipal. Ele pede uma reforma no local. Por sua vez, Oswaldo Carvalho solicitou uma audiência pública para discutir com professores um projeto de lei do governo do estado, que pretende dividir as escolas por séries de ensino específicas. Segundo ele, é importante saber opiniões sobre o assunto. Você acompanha a sessão da Câmara hoje na íntegra, a partir das 7h30 da noite, aqui na TV Unifev. E ainda nesta edição, você vê a homenagem prestada pelos vereadores ao programa Meio de Campo da TV Unifev, na sessão de ontem. A Cooper20, cooperativa responsável pela coleta e triagem dos materiais recicláveis de Votuporanga, divulgou um balanço dos trabalhos nos últimos 8 meses. Zélia, há 8 anos, conheceu a Cooper20, uma cooperativa que trabalha com a coleta e a triagem de material reciclável. Ela começou com a separação dos materiais e agora, além deste serviço, é diretora do local e auxilia as outras 39 cooperadas. Se ela viu neste serviço uma oportunidade? Melhor aqui, porque a gente não fica tanto no sol, né? Através que eu já catei muito na rua quando eu comecei. Eu ia para a rua, né? Eu catava também, acompanhava os caminhões e a gente catava. Então aí depois surgiu essa vaga de eu ser diretora, né? Então eu fico aqui mais aqui dentro, então eu não vou para a rua mais. Então foi bem importante na vida da senhora? Foi sim, foi bem importante. Estou muito contente, muito feliz do que eu faço. E não ficou só nela não. Ela trouxe o marido, que estava à procura de um emprego há algum tempo. Ele veio para conhecer, gostou e ficou. Agora ele recolhe os materiais em aproximadamente 6 pontos de coleta por dia. Vim para conhecer, achar que é bem diferente, não é o que eu pensava. É melhor também. Agora vai ficar aqui até... Enquanto por aqui, né? Depois de os materiais chegarem na cooperativa, eles são pesados para saber a quantidade coletada. Depois disso, é feita a separação por meio das cooperadas, para então serem prensados e vendidos para reutilização. Seria aproximadamente umas 5 indústrias que
que nós estamos comercializando hoje. A cooperativa ela tem 2 complexos, uma aqui no norte e outro lá no sul. E ao total dá em média a base de 40, 42 cooperados. E depende, a faixa salarial depende do valor de cada de material. Quando o material está em alta, eles conseguem tirar até a base de R$1.000 mensal. E quando o material abaixa, então seria uma base de 800, 850. A Cooper 20 recebe por mês cerca de 160 toneladas de materiais que podem ser reciclados. Para se ter uma ideia, de janeiro a agosto deste ano, passaram por aqui aproximadamente 1.300 toneladas de materiais como plástico, papel, alumínio e isopor. De acordo com a Saev Ambiental e com a Cooper 20, essas 1.300 toneladas foram trazidas para este espaço por meio da coleta seletiva. Tira esse resíduo que vale dinheiro, tira do aterro, do que vai ser enterrado, né? E faz um serviço ambiental para a cidade, como também gera renda e emprego para as cooperativas, para a cooperativa, que são pessoas aí carentes e que lutam aí na sua sobrevivência com o material reciclado. Hoje a coleta seletiva passa por 25 pontos, entre eles Coab e Cris, Colinas, Jardim Itália, Pozo Bom, Propovo, Santa Amélia e Vila Formosa. E agora as notícias que ganharam destaque na região com a estudante de jornalismo Stephanie Barbará. Uma caminhonete foi furtada na manhã de sábado em frente à residência do dono em Santa Fé do Sul. De acordo com o boletim de ocorrência, as portas da caminhonete estavam destrancadas. A polícia vai investigar o caso. O juiz de direito de Fernandópolis ficou ferido após colidir o carro que dirigia com uma vaca na madrugada de ontem. De acordo com informações policiais, o juiz estava com a família no momento do impacto. E apesar do susto, todos se recuperam bem e sem sequelas. Devido aos graves ferimentos, o animal precisou ser sacrificado. A polícia vai investigar o caso. O motorista de 28 anos perdeu o controle do carro enquanto dirigia durante uma forte chuva e caiu em um barranco próximo à linha do trem na entrada de Birigui no domingo. De acordo com a polícia, o motorista não se feriu. Um ônibus com aproximadamente 40 passageiros se envolveu em um acidente no domingo em Olímpia. Segundo informações da polícia, o ônibus bateu na lateral do carro com 5 pessoas. Apesar da gravidade do acidente, apenas uma mulher que estava no carro ficou levemente ferida. Esses são os destaques de hoje. Mais notícias no TV O Jornal, segunda edição. Obrigado, Stephanie. Votuporanga é destaque em mais um índice estadual. Desta vez, a cidade aparece entre as melhores no Índice Paulista da Primeira Infância, elaborado pela Fundação SEAD. O índice reflete a capacidade dos municípios de promover o desenvolvimento infantil por meio do acesso aos serviços de saúde e educação, voltados às crianças menores de 6 anos. Votuporanga classificou-se entre os grupos com melhores resultados. Das 645 cidades do estado, apenas 30% obtiveram resultados alto ou muito alto. Entre elas, Votuporanga. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. A vaga de emprego para representante comercial no ramo alimentício, na região de Fernandópolis e Votuporanga. Para os interessados, o e-mail é dep-to.efetivo@oportune.com.br. Já em São José do Rio Preto, as vagas são nas áreas de auxiliar de limpeza, chefe de manutenção mecânica e mecânico de manutenção de caminhão. O posto de atendimento ao trabalhador fica na rua Eduardo Nielsen, 420. O telefone é o 17 3218 8041. Um surto de gripe aviária se espalha pelos Estados Unidos. Geralmente, quando o vírus é confirmado em uma criação, todos os animais são abatidos para evitar a propagação do vírus. Preocupação para quem cria aves também aqui no Brasil, maior exportador de carne de frango do mundo. Há 11 anos, o seu Gustavo mudou da indústria para a avicultura. Ele trabalha com aproximadamente 26 mil aves nesta granja em Paris, interior paulista. Só que aqui, para garantir a qualidade do produto, um item é indispensável: a higiene do lugar.
E isso o seu Gustavo sabe bem. O nosso processo da limpeza da granja aqui é diariamente, é todos os dias. A gente começa cedo para a tarde. Não deixar água acumulada, não fazer a limpeza total em volta da granja. E toda prevenção é preciso mesmo, seu Gustavo. Isso porque um surto da gripe aviária está se espalhando na América do Norte. A alternativa foi o abate em massa de frangos e perus, quase 40 milhões de aves. E para que isso não aconteça aqui no Brasil, as autoridades da área estão em alerta. Estamos reunindo toda a nossa equipe da Secretaria da Agricultura, que tanto na parte da defesa como na parte da extensão rural, ou seja, cuidando, vigiando, fiscalizando e, por outro lado, informando, fazem esse trabalho para que a gente possa evitar que a influenza aviária, que é uma doença muito grave, que está mais uma vez acometendo as aves aqui, que constituem tanto as nossas aves de corte, como as aves na produção de ovos, está acontecendo no continente americano, chega até aqui. Só para se ter uma ideia, o Brasil mantém a posição de maior exportador mundial de carne de frango, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. O ano 2011 bateu recorde histórico de quase 4 milhões de toneladas enviadas para cerca de 150 países, entre eles Arábia Saudita, Japão e China. E para evitar dores de cabeça, as orientações são simples. Nós passamos alguns indicadores para os produtores para que se faça a notificação sempre que tiver uma mortalidade acima de 10% ou no intervalo menor de 72 horas, sinais clínicos respiratórios, sinais nervosos, que faça a notificação aos nossos veterinários dos escritórios de defesa agropecuárias das regiões do estado. Temos 40 escritórios no estado com veterinários que podem atender essas notificações, e a gente tendo essa detecção precoce, a gente tem a vantagem de poder debelar esse foco no mínimo de tempo possível, evitando que o mesmo alastre pelo nosso país e atinja grandes proporções, como aconteceu nos Estados Unidos e está acontecendo agora. O Brasil está livre da doença e o motivo é justamente porque o setor está organizado e tomando as precauções necessárias. Este frigorífico em Votuporanga exporta cerca de 3,5 toneladas de frango por ano para países da Ásia, África e também para a Rússia. Nossa exportação não está comprometida, porque o Brasil é livre da influenza aviária. Inclusive, ele poderá até buscar novos mercados, já que está numa situação de livre da influenza aviária. Seja no final da cadeia ou no início, como o caso do seu Gustavo, todo cuidado é pouco para manter a gripe aviária bem longe daqui. É como aquela figura que tantas vezes nós vimos numa caixa de frutas. Quando você tem uma fruta contaminada, ela pode comprometer a todos. De repente você tem todos adotando cuidados e uma pessoa se recusa a fazê-lo, ou por desinformação ou por desleixo. Nós temos que aí fiscalizar e sancionar, punir, porque nós não podemos deixar que uma pessoa com o seu mau comportamento comprometa um todo, que é exatamente uma atividade que produz renda, gera milhares de empregos e que pode estar em risco se os cuidados não forem adequadamente adotados. O surto nos Estados Unidos já é considerado o pior do setor desde a década de 80, atingindo mais de 12 estados e levando muitos países a proibir a importação de aves dos Estados Unidos. Até agora, não houve relatos de contaminação em humanos. Só em uma granja de galinhas poedeiras, no norte de Nebraska, 1.700.000 aves foram sacrificadas. E agora um assunto para quem tem animais de estimação. Assim como as pessoas, os cães também sofrem com o excesso de peso. Alguns dos motivos da obesidade canina são descuido com a alimentação, falta de atividade física e descontrole hormonal. Este é Dennis, um cãozinho dos Estados Unidos que ficou mundialmente conhecido após passar por um regime de 2 anos e perder 20 quilos. Antes ele era tratado com pizzas e hambúrgueres. Agora tem uma alimentação regrada. E no Brasil também temos muitos casos de cães acima do peso, como aqui na casa da Cleo, que possui um enorme carinho pelos animais e trata todos esses bichinhos como membros da família. São 12 cachorros e 16 gatos, todos eles muito bem cuidados, com direito a água e ração à vontade. Porque são muitos, então cada cão tem o hábito, tem um horário
que ele gosta de comer. E eu não criei, como eles foram chegando um a um, cada um já com seus hábitos, eu não consegui colocar todos para comer no mesmo horário. Então tem alguns que levantam e comem, outros comem um pouco mais tarde. Então a ração fica sempre à vontade. E eu também sirvo assim comida mesmo, arroz com carne, arroz com frango diariamente para eles. Mas é preciso ficar atento. De acordo com especialistas, cerca de 30% dos cães e gatos no Brasil sofrem de obesidade. A recomendação do veterinário é que os pets sigam uma alimentação regrada, sem açúcar e gordura, para evitar a doença e suas complicações causadas pelo excesso de peso. Tem que existir uma regra, tem que existir uma rotina. Eu falo sempre que a rotina alimentar é importante. Então ele tem que comer uma determinada quantidade de comida, tá, por dia, fracionada aí de 2 a 3 vezes ao dia. Se a gente seguir essa rotina, evitar com que excessos de petiscos e até costumes e manias se interfiram nessa alimentação, esse é um primeiro passo para controlar a obesidade. O problema é que nem sempre os donos enxergam que os animais estão acima do peso. Uma pesquisa da Associação Americana de Prevenção à Obesidade dos Pets diz que 22% dos donos de cães e 15% dos donos de gatos não consegue ver seus animais em guerra contra a balança. O tratamento não tem segredo. A receita indicada para os que são diagnosticados com a obesidade é a mesma usada para as pessoas. Uma alimentação balanceada e acompanhada por uma rotina de exercícios. Entender que o processo de redução de peso é um processo lento, não é um milagre, não é um processo rápido. Se for um problema hormonal, a gente tem como corrigir, tá? Isso é fácil de ser corrigido. Entrando com hormônios, regulando toda essa questão hormonal, a tendência é gradativamente recuperar o peso dele normal. Agora, principalmente, se tiver alguma questão de o metabolismo for mais baixo, mas sem causas hormonais, existem rações específicas, sim, onde o objetivo da ração é você ter uma menor redução da própria gordura, aumentar a quantidade de proteína e até de fibra para você poder fazer uma digestão mais acelerada e, consequentemente, reter menos gordura. Cães de médio e grande porte podem e devem realizar atividades físicas como medida preventiva. No entanto, alguns animais podem engordar devido à raça. É o caso do Bulldog inglês, o Beagle e Basset. E no próximo bloco, segunda-feira foi dia de homenagens para a TV Unifev. O programa Meio de Campo ganhou um voto de congratulação na sessão da Câmara por seu papel na divulgação do futebol amador. Anote aí o número do nosso WhatsApp, 17 99624 9295. Entre em contato, participe. A gente volta já. Chegou a hora de conferir as temperaturas na nossa previsão do tempo. A partir de hoje, com a estudante de jornalismo, Nádia Martins. A terça-feira está fechada na maior parte do Sudeste. A passagem da frente fria pela região leste do estado deixou o clima mais ameno. Para quem vai viajar para a capital, a previsão é de dia nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. A mínima prevista é de 16 e a máxima 26 graus. Em São José do Rio Preto, a previsão é de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima 28. Já aqui em Votuporanga, a frente fria trouxe um alívio para respirar. A umidade relativa do ar varia de 48% a 79%. O dia segue com sol, muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento. A máxima chega a 30 graus e a mínima 19. Durante a primavera, estação das flores, vai ser possível até sentir um friozinho. Chegou a hora do esporte. Josiano Garofolo já está aqui e com uma homenagem aí. Ontem foi dia de homenagem. O programa Meio de Campo foi homenageado aí na Câmara Municipal por divulgar aí o esporte amador, principalmente o futebol amador, né, Josiano? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde para todo mundo que acompanha a TV Unifev, o TV Jornal Primeira Edição. E exatamente, fiz questão de trazer aqui no estúdio esse voto de congratulação do vereador Vartão à TV Unifev, ao programa Meio de Campo, justamente para compartilhar com você
aí de casa, né? Essa alegria aqui que o pessoal da TV, todos os funcionários, colaboradores têm, de ter um pouquinho do trabalho reconhecido. A gente faz na maior boa vontade para passar informação para você, telespectador, sempre respeitando, assim, tentando fazer um jornalismo comunitário, mais perto da população de Votuporanga mesmo, dos bairros, e justamente isso, né? Voltaram os olhos para a gente nesse aspecto. A gente, do programa Meio de Campo, tem dado bastante destaque aos campeonatos amadores, campeonato rural, campeonato de veteranos, outras competições também, e o pessoal valorizou isso um pouco, e a gente foi ontem lá na sessão da Câmara, recebeu essa homenagem aqui, esse voto de congratulação, e divide com todo o telespectador da TV Unifev, Luciano. É isso aí, Josiano. Então vamos acompanhar aí como que foi essa bonita homenagem que o programa Meio de Campo e a TV Unifev, os dois receberam aí ontem na sessão da Câmara. A homenagem ao programa Meio de Campo foi uma iniciativa do vereador Walter José dos Santos, o Vartão. Ele apresentou um vídeo dos vários campeonatos de futebol amador realizados em Votuporanga e disse que a maioria teve a divulgação da TV Unifev. Na justificativa do voto de congratulação, o papel comunitário da emissora e do Centro Universitário de Votuporanga foi exaltado. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, que seja consignado em ata voto de congratulação ao presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, senhor Nelson Tomé Serafim Júnior, ao reitor da Unifev, professor doutor Rogério Rocha Mataruco, ao diretor da TV Unifev, senhor Luciano Guimarães, ao apresentador do programa Meio de Campo, jornalista Josiano Garofolo, bem como toda a equipe responsável pela realização do programa, pelo destaque no cenário esportivo e pela especial distinção ao esporte amador de nossa cidade. A TV Unifev foi representada pelo apresentador do programa Meio de Campo, o jornalista Josiano Garofolo, o gestor da rádio e TV Unifev, Luciano Guimarães, e pelo cinegrafista Carlos Nunes. Segundo o vereador, autor da homenagem, o espaço dado pelo programa ao esporte amador tem incentivado as competições e atletas de várias idades. Ajuda muito, esse trabalho é muito gratificante, é ouvido em toda a região de Votuporanga, todos os locais aí é ouvido, é um trabalho muito gratificante, cada vez mais motiva o atleta a ir para o campo, jogar, a criança a ir jogar, para que saia na televisão, que é importante para a criança, isso é uma motivação muito grande. Para o gestor da TV Unifev, a emissora cumpre o papel e divulga o trabalho de quem sempre lutou para manter vivo o esporte amador de Votuporanga. Tem várias pessoas em Votuporanga que há anos apoiam o esporte amador, e a gente sabe da dificuldade que é manter um time amador. Às vezes falta patrocínio, falta transporte, falta equipamento básico, chuteira, falta quase tudo. Mas eles estão lá há anos trabalhando com essa moçada e o resultado está aí. São campeonatos que juntam muita gente, tem uma repercussão boa. Depois que a gente começou a acompanhar o futebol amador, a gente vê nas ruas, o pessoal acompanha, o pessoal gosta. Então, assim, a gente só divulga, mas eu acho que a homenagem tem que ser para pessoas como Vartão, como Ortiz, como esses amantes do esporte amador, que dedicam aí anos nessa luta para que o esporte, para divulgar o esporte, e realizam esses campeonatos que pegam fogo, né? Toda segunda-feira, o telespectador amante do esporte local se liga no canal 55 de Votuporanga e confere sempre um bate-papo descontraído com personagens conhecidos de várias modalidades. Também há espaço para falar do Clube Atlético Votuporanguense, a opinião do torcedor nas ruas no quadro Você em Campo. Reportagens e os resultados dos campeonatos mais importantes do país. Para o apresentador do Meio de Campo, o jornalista Josiano Garofolo, a homenagem veio em um momento bastante simbólico, já que o programa comemora neste mês 2 anos de exibição na tela da TV Unifev. Essa homenagem, essa lembrança aqui da Câmara hoje vem coroar justamente esses 2 anos. Você completa no mês de setembro o programa Meio de Campo 2 anos na TV Unifev. Toda segunda-feira a gente abre espaço para o esporte de Votuporanga.
para o futebol amador e para outras modalidades também. Coroa esse trabalho, mas também é uma grande responsabilidade. A gente procura trazer para a noite de segunda-feira do pessoal algo bem local, notícias bem importantes para Votuporanga. Talvez nos grandes centros, ou talvez até numa região maior não é importante, mas que para Votuporanga é uma grande responsabilidade e incentivo para a gente continuar com o trabalho de divulgar, levar o melhor do esporte de Votuporanga para toda a região. Aí a bela homenagem que o programa Meio de Campo recebeu. Como eu falei lá, Josiano, a gente na verdade só divulga, né? Quem merece os prêmios, os votos aí de congratulações, são as pessoas que batalham aí em favor do esporte, né? Exatamente. Nesse caso, essa homenagem foi por conta do futebol amador, mas tem também as outras modalidades esportivas, né? As escolinhas da prefeitura, a gente acompanha sempre bem de perto esse trabalho também. Votuporanguense, a gente tem uma amizade muito boa com os torcedores, Luciano. Participo de grupos aí em redes sociais, o pessoal assiste mesmo o programa e a gente acaba fazendo amizade com o torcedor acompanha mesmo o programa e a maior resposta a gente tem nas ruas, quando a gente sai às ruas da cidade, aí o pessoal comenta, fala que assiste mesmo o programa Meio de Campo, o TV O Jornal, enfim, toda a programação da TV Unifev, Luciano. Isso aí, agora eu vou pedir para você trocar essa homenagem aí, pegar a sua colinha. Cadê a cola do Josiano? Só um minutinho. Cadê a cola? Que tem notícia aí, tem informação sobre o esporte de Votuporanga, né? Exatamente, tem notícia. Corrida de rua, mais uma vez, sendo destaque. O pessoal aqui de Votuporanga está conseguindo bons resultados em provas pela região. E no final de semana teve a segunda meia maratona Açaí de Praia, provas que aconteceram em São José do Rio Preto. São provas de 21 km e de 7 km. Passar aqui rapidamente os resultados. No percurso de 7 km, a Karina Franzin foi vice-campeã geral. O Victor Oliveira foi o quarto colocado geral. A Isabel Rocha ficou na 15ª posição na categoria de 60 a 64 anos. E o Ronaldo Santos foi o sexto melhor entre os participantes de 35 a 39 anos. E agora na prova de 21 quilômetros, meu Deus do céu, a gente pensa, né, nesse percurso correndo, eu e você que não tem nenhum tipo de habilidade nesse esporte, até começa a suar aqui, né, Luciano? Só com o apoio do SAMU. Com o apoio do SAMU. Mas vamos lá, na prova de 21 quilômetros, o João Catarim Henrique foi o campeão na categoria de 65 a 69 anos. Está merecendo uma reportagem o João Catarim. O Adair Dias da Silva completou a meia maratona na quarta colocação, de 60 a 64 anos, e o Nilson Rocha de Souza foi medalha de bronze na categoria com idade de 40 a 44 anos. E o Marcelo Oliveira ficou entre os 4 melhores na categoria de 25 a 29 anos. Mais um pessoal que a gente tem que valorizar bastante essas conquistas. O pessoal treina, às vezes coloca o dinheiro do bolso também para viajar, para participar dessas provas. E aqui está a divulgação, né, para o pessoal, às vezes empresários, dá o apoio aí, pessoal da Avô, José Roberto Medalha, professor, que sempre reúne o pessoal aí para participar das provas aí em toda a região, em todo o estado. E a gente já viu aqui que tem muito fruto aí acontecendo, o pessoal se destacando em provas grandes até do Brasil, com um pouco de apoio. Isso aí, Josiano, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. E o TV O Jornal de hoje termina aqui. Nos adicione no WhatsApp, anote aí, 17 99 624 9295. Você pode mandar vídeos, mensagens de áudio ou de texto com sugestões de reportagens, flagrantes e até denúncias. A gente aguarda a sua sugestão. Para você, uma boa tarde e até amanhã.